É um prazer conversar com todos vocês, onde quer que chegue este vídeo. Meu muito obrigado a todos que compartilham e visualizam meus sinceros agradecimentos. É notório e é bem notável que a maioria dos brasileiros não tem uma Constituição em casa. Há os que se informam de forma mais básica, normal, mas há os que não se informam, não tem. Então fica difícil as pessoas quererem compreender muito bem o que acontece no Brasil, tratando-se da nossa Constituição. A nossa Constituição é o poder do povo. O poder é a força, é o querer. É o que obriga os meios que temos como poder público servir-nos da melhor maneira possível. Não podemos abrir mão dessa máquina serviçal para nós brasileiros. Mas durante um bom período, essa máquina virou-se ponta-cabeça e fez com que cada um de nós brasileiros viéssemos acompanhar as suas loucuras, seus devaneios, as suas formas de aplicar aquilo que não lhe tem, não é desse poder e que é atribuído ao povo. Uma das bases para que isso esteja acontecendo no Brasil, e vai acontecer se não houver uma mudança, são, primeiro, a mentira que é praticada por esse povo em relação a uma nação, em que nós vamos perder muito se tomarmos uma ação incisiva para que venhamos destronar aqueles que deveriam estar a nos servir. A primeira coisa que temos que saber é que o Brasil é um gigante. E observe que o período de tempo que esses larápios assumiram nossa república, eles roubaram de ponta a ponta. Fizeram o que quiseram no nosso Brasil. E por que aceitamos e por que as instituições que deveriam cumprir a Constituição, elas não cumprem a Constituição? Primeiro, porque a maioria dos brasileiros não tem uma Constituição em casa. E segundo, eles não sabem. Uma parte do Brasil não sabe o que é a Constituição Federal. E uma maioria, mais desinformada ainda, questiona pontos sem saber que esses pontos não lhe diz respeito dentro do conhecimento que tem e começa a odiar outras pessoas. É uma forma em que os partidos de esquerdas encontraram esse campo fértil para fertilizar com mentiras. Eles vão fertilizando, vão fertilizando, vão fertilizando. A terra fica prontinha para o próximo que assumir começar a jogar a sua semente do mal, a sua semente da mentira, a sua semente avesso às condições, aquilo que tem que estar, que deveria estar acontecendo. Essas pessoas vão começar a colher frutos, porque essa massa vai crescer. Essa massa vai crescer. E quando menos se espera, nós temos uma multidão de pessoas discutindo políticas, discutindo ações sociais, discutindo a força do trabalho, da ação social, sua livre iniciativa, descobrindo que não tem conhecimento. Se perguntarmos, por exemplo, hoje a nossa Constituição, a República Federativa do Brasil, conforme o artigo 1 da nossa Constituição, ele diz que a República Federativa do Brasil é formada pela união dos estados, dos municípios, dos distritos federais e tem como base o Estado de Direito Democrático. Nós temos mais 5 incisos nesse artigo 1 que chama a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, a livre iniciativa e o pluralismo político, que eu sou contra. Eu aceito, mas sou contra. Porque era necessário que a própria justiça eleitoral viesse a saber que
o pluralismo político concede essa república tão complicada em mãos ou a mãos de pessoas que não têm capacidade. Uma coisa é você não poder, uma coisa é você não ter o poder, não ter o conhecimento para poder conter, para poder conduzir e para poder levar esse Brasil adiante. O pluralismo político, ele deveria ser mais restrito. Não digo que as pessoas não possam ser candidatos a vereadores, a deputados estaduais, federais, prefeitos. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que no momento em que nos encontramos, os próprios partidos de esquerdas e algumas pessoas, eles fazem com que essa falta de entendimento, eles possam se beneficiar. Aquele campo fértil que eu comecei a falar, aquele campo fértil que já está com a sua semente germinando, que eles fertilizaram e agora estão germinando, dali vai sair as pessoas que vão fazer parte do seu partido. Não as pessoas que possam ter condições de ser os vereadores, condições de ser deputado, condições de ser prefeito, condições de ser governador. Não, porque esse entendimento, essa sabedoria, esse controle, as pessoas não vão ter. E por que não vão ter? Porque eles já trabalharam para que você não fosse líder, mas que você fosse massa. Com isso começa que a nossa Constituição não tem conhecimento, não tem espaço para a nossa Constituição no vocabulário, na educação, na cabeça dessas pessoas que se encontram. Você pode perguntar a qualquer pessoa que faça parte de alguma massa de manobra, se ele conhece a Constituição, se ele tem a Constituição, ele não tem. Ele rasga a bandeira do Brasil, ele pisa, mas nem sabe o motivo pelo qual está fazendo isso. Agora, eles desprezam a sabedoria, desprezam os valores, desprezam os símbolos nacionais e querem ser o quê? Presidente ou conduzir alguém que possa ser presidente. Eu nunca vi uma pessoa que esteja como massa de manobra ser convidado para ser prefeito. O que é para ser prefeito são pessoas que têm e que, entre aspas, apoiam porque precisam chegar naquele poder. Simplesmente são pessoas que o manda-chuva diz, esse aqui é nosso candidato. E ele vai ser candidato. E a maioria vai ter que votar nele. Então nós não temos esse conhecimento da nossa Constituição. Por isso nós sofremos. E por isso encontramos tantas pessoas discutindo sobre a soberania, sobre a cidadania, sobre os direitos, sobre os valores do trabalho sociais e a livre iniciativa. Esse está lá no artigo 170, onde diz que todos têm o direito a trabalho, todos têm o direito de desenvolver, todos têm o direito, isso sem que as autoridades possam autorizar. Salvo aqueles casos em que as pessoas são formadas que você não pode exercer essa profissão. É outro caso. Mas que eu até comentei uma vez que as prefeituras não podem tomar seus produtos porque o artigo 170 te garante que você está ali para desenvolver um trabalho. Então as pessoas começam a discutir os valores sociais, sem que possa compreender o que está na Constituição, o que é que tem que ser feito. Apesar de tudo, os deputados, senadores, prefeitos, governadores, ministros, seja eles quem forem, eles estão ali para nos servir. Tirando os servidores públicos de carreira, que são diplomacia, o Ministério Público, que são pessoas que fazem concurso, são de carreira, mas políticos, vereadores, deputados, prefeitos, governadores, são temporários. Temporários. Eles são obrigados, abaixo da sombra da Constituição, cumprir esse mandato seletivo, porque eles são selecionados. Nós temos que ter consciência e sabedoria para poder selecionar esses elementos para nos comandar. E são eletivos. São seletivos e eletivos. Nós temos que fazer essa seleção, temos que tirar pessoas boas. Para isso, os partidos de esquerda, os partidos, entre aspas, de direita, que para mim
partido, desde que se tornem beneficiário ou não beneficiário, não existe a categoria A, B, C e D. Me lembro do senhor Chang, um dos líderes, né? Hoje o senhor da Raio, fabricante de geladeira na China, que ele diz que não existe A, B, C, categoria A, B, C. Existe aceitável e a não aceitável. Então, a gente vê que essas pessoas deveriam pegar os seus membros e conduzi-los à sabedoria, sabe? Fazer com o nosso partido de esquerda, nós temos que ter pessoas inteligentes, nós temos pessoas que fazem faculdades, nós temos pessoas que conhecem a Constituição, nós temos pessoas que conhecem profundamente a geografia do Brasil. Nem para ser comunista essas pragas presta, porque se você vê os seus de empresas estatais chinesas, é de dar inveja a qualquer um. São homens inteligentes, homens intrépidos, capazes de conduzir uma empresa. Nem para isso eles prestam. Mas para formar quadrilha, para roubar, para assaltar, olha, nem eles mesmos sabem o que são. A maioria nem sabe se é comunista, se é socialista, nem eles mesmos sabem. Ao meu ver, deveriam os seus líderes, ao invés de tirar a educação e desviar esse dinheiro para os seus bolsos, era colocar essas pessoas para serem o máximo educadas. O máximo. Olha, vai ser o máximo. Essas pessoas vão ser o máximo. Mas não. Essas pessoas são extremamente ignorantes, não conhecem a Constituição, discute com você sem sentido. Você entra numa discussão com uma pessoa dessa porque você quer, porque se você não conhecer o artigo 1º e depois vem o artigo fundamental, ou parágrafo único, que a maioria das pessoas sabe, mas se for discutir sobre soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, olha, não adianta você discutir, porque a única coisa que sai é eu odeio aquilo ali, Ah, eu não... Então isso não é discutir. Então o que você tem que fazer é deixar isso para lá. Eu recordo-me de um artista que depois eu passei a admirar, que ele diz o seguinte: você discutir com uma pessoa de esquerda é a mesma coisa de você jogar xadrez com um pombo. Ele sobe no tabuleiro, derruba as pedras, caga no tabuleiro, enche o peito e diz que venceu a partida. É assim que as pessoas se sentem. Ou é assim que eles se sentem quando acham que sabe alguma coisa. O que na verdade não sabe de nada. Um abraço a todos e até mais.